Coloque o fone de ouvido. Aviso, esse vídeo pode ser meio pesado para algumas pessoas. Relatos de vítimas. Relato 1. A primeira aparição. Uma testemunha que estava acampando com amigos lembra da primeira vez que viu Acrili. Ela descreve uma noite tranquila na floresta até que ouviu um sussurro suave, quase infantil, vindo das árvores próximas. Curiosa, ela se aproximou e encontrou uma figura pequena encapuzada por uma sombra densa. Embaixo da sombra, viu olhos laranja que pareciam brilhar de forma sobrenatural. Ele me observou por um tempo. Foi como se ele estivesse esperando uma reação, quase se divertindo com o medo que eu senti, disse a testemunha. Ela correu e nunca mais voltou ao local. Relato 2. Sons perdidos no vento. Relatos vindos de vigilantes florestais e exploradores sugerem que, em algumas noites, é possível ouvir uma risada suave e distorcida ecoando entre as árvores, como se o próprio vento estivesse rindo. Um vigilante relatou ter seguido o som, mas tudo o que encontrou foi uma cartola amarela, parcialmente enterrada na lama, com uma fita azul desbotada e manchada por algo vermelho. Após este encontro, o vigilante teve pesadelos constantes sobre um incêndio florestal e uma criança rindo ao longe. Relato 3. Diário abandonado. Um diário foi encontrado por uma equipe de contenção em uma área onde Acrili havia sido avistado recentemente. Ele pertencia a uma criança e continha vários desenhos de uma figura pequena usando uma cartola amarela. Algumas páginas estavam rabiscadas com palavras como amigo, você prometeu e não vai embora. As últimas páginas estavam manchadas, como se alguém tivesse chorado enquanto escrevia. Nenhuma pista sobre a origem do diário foi encontrada e até hoje ele permanece guardado na fundação. Relato 4. A risada que nunca para. Vários sobreviventes afirmaram que, após ver Acrili, foram atormentados por risadas em seus sonhos. A risada começava suave, mas com o tempo ficava mais aguda e próxima, até o ponto em que as vítimas acordavam em pânico. Uma vítima disse que, no último sonho antes de mudar de cidade, viu Acrili parado no canto do quarto, rindo e apontando para a janela, como se estivesse mostrando o caminho para algo além do mundo visível. Relato 5. Sussurros na floresta. Uma gravação feita por uma vítima que acampava sozinha foi encontrada dias depois, sem sinais da pessoa. Na gravação, ouve-se um sussurro ininteligível misturado com sons de risadas infantis. Em um momento, as palavras "volte para brincar" podem ser ouvidas de forma clara, seguidas de silêncio. A gravação termina abruptamente, como se o dispositivo tivesse sido derrubado. Relato 6. Testemunha do caçador. Um caçador local afirmou ter avistado Acrili ao anoitecer, mas o que chamou sua atenção foi a sombra ao redor do SCP, que parecia se esticar e tomar forma. Ele relatou ter visto figuras dentro da sombra, talvez outras crianças, ou algo que tentava imitar a aparência humana. Segundo o caçador, todas as figuras tinham olhos laranja e ele fugiu antes que pudessem se aproximar. Relato 7. O símbolo na árvore. Recentemente, uma equipe de contenção encontrou um símbolo estranho talhado em uma árvore em uma área onde Acrili havia sido avistado. O símbolo lembrava uma cartola com uma fita no meio e parecia estar ali há anos, desgastado e coberto de musgo. Ninguém sabe quem colocou o símbolo ou se ele tem ligação direta com Acrili, mas acredita-se que possa ter sido um tipo de chamado para ele. Relato 8. A criança perdida. Documentos antigos, descobertos por uma unidade da Fundação, mencionam uma lenda local sobre uma criança que se perdeu na floresta muitos anos atrás. Dizem que ela usava uma cartola amarela, presente do pai. Desde então, várias gerações de moradores afirmam ouvir risadas nas florestas e ver uma pequena figura observando de longe, especialmente durante tempestades. Alguns moradores acreditam que Acrili é o espírito dessa criança, preso entre o nosso mundo e o além. Esse foi o vídeo. Se você quiser falar sobre meu SCP, coloque os créditos no seu vídeo. Se você gostou, me fortaleça aí. Deixe seu gostei, seu comentário.
compartilhe e deixe sua inscrição. Falou, fui!